novamente no Grupo Espírita Nosso Lar, a gente fazer mais um estudo da doutrina espírita, do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, começando por uma leitura, Fonte Viva, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, leitura 96, Além dos Outros. Não fazem os publicanos também o mesmo? Disse Jesus. Trabalhar no horário comum, irrepreensivelmente, cuidar dos deveres domésticos, satisfazer exigências legais e exercitar a correção de proceder, fazendo bastante na esfera das obrigações inadiáveis, são tarefas peculiares a crentes e descrentes na cena diária. Jesus, contudo, espera algo mais do discípulo. Correspondes aos impositivos do trabalho dioturno, criando coragem, alegria e estímulo em derredor de ti? Sabes improvisar o bem onde outras pessoas se mostraram infrutíferas? Aproveitas com êxito o material que o outro desprezou por imprestável? Aguardas com paciência onde outros desesperam? Na posição de crente, conservas o espírito de serviço, onde o descrente congelou o espírito de ação? Partilhas a alegria de teus amigos sem inveja e sem ciúme, e participas do sofrimento de teus adversários sem falsa superioridade e sem alarde? Que dás de ti mesmo no ministério da caridade? Garantir o continuismo da espécie, revelar utilidade geral e adaptar-se aos movimentos da vida são característicos dos próprios irracionais. O homem vulgar, de seus milênios para cá, de muitos milênios para cá, vem comendo e bebendo, dormindo e agindo sem diferenças fundamentais na ordem coletiva. De 20 séculos a esta parte, todavia, abençoada luz resplandecente na terra com os ensinamentos do Cristo, convidando-nos a escalar os cimos da espiritualidade superior. Nem todos a percebem ainda, não obstante envolver a todos. Mas para quantos se felicitam em suas bênçãos extraordinárias, surge o desafio do Mestre, indagando sobre o que de extraordinário estamos fazendo. Além dos outros. Muito interessante, né? Além dos outros, o que estamos fazendo, né? Será que estamos fazendo a mesma coisa que os outros fazem e julgando os outros? Muitas das vezes, né? Chegou a parte ali que falou teve uma pergunta lá que eu fiquei assim tocada. Mas vamos fazer a nossa prece agora, Senhor. Agradecendo ao Pai por mais esta noite de terça-feira, que estamos aqui para falarmos da doutrina espírita, divulgarmos a doutrina espírita, aprendermos, contribuir para com o nosso irmão, trabalhar em conjunto, trocar nossos conhecimentos, que nesta noite possamos ter tudo isso. Possamos estar ouvindo o nosso irmão Wagner, que veio hoje aqui para nos trazer esta passagem do Evangelho, mas que possamos
possamos estar trocando nossos aprendizados, nossos entendimentos. Que a espiritualidade esteja nos envolvendo, principalmente ao nosso irmão. Que Jesus, o nosso Pai maior, esteja conosco. Graças a Deus. Vai acontecer. Opa! Primeiramente, boa noite. A paz de Jesus esteja com todos nós. E mais uma vez agradecendo a oportunidade de estarmos aqui, trabalhando, essa casa tão amiga, que nos acolhe, que nos recebe, sempre nos recebe com uma alegria muito grande. Então é uma satisfação estar, pelo menos para esse ano, encerrando esse ciclo de palestras, e esperamos que o ano que vem nós possamos estar aqui firme e forte para dar continuidade na divulgação doutrinária. Obrigado. Hoje me foi sugerido o tema Bem-aventurados aflitos, no capítulo 5, Instruções dos Espíritos, Evangelho segundo o Espiritismo, com o subtema Dever-se-á por termos as provas do próximo. É uma pergunta, E aí, é uma pergunta que não é uma pergunta fortuita, não é uma pergunta boba, é uma pergunta que nos remete a uma reflexão. Hoje, a doutrina nos oferece ferramentas e elementos absolutamente necessários para que a gente possa responder de imediato essa questão. Mas é necessário que a gente faça um aprofundamento para que possamos entender exatamente não só a pergunta, mas também a resposta a esta pergunta. Então vamos lá. Item 27. Deve alguém pôr termo às provas do seu próximo quando vossa ou deve, para respeitar os desígnios de Deus, deixar de ser o seu curso? Ou seja, a pergunta é extremamente pertinente, Então, Wagner, devo pôr termo às provas daquela pessoa que está no hospital, agonizando, sofrendo, sentindo dor. Os médicos todos são unânimes em dizer: não tem mais jeito, ele não passa dessa noite, ou ainda não passa em uma semana, em 15 dias, não importa o tempo. Então eu posso ter o direito de solicitar o desligamento dos aparelhos com o objetivo de reduzir, de amenizar a dor desse irmão, ou deve, para respeitar o desígnio de Deus, deixar que sigam o seu curso. Opa, já entrou aí o nosso Pai, os desígnios de Deus. Ou eu tomo ação para eu resolver o problema do irmão, ou eu vou obedecer à lei divina. O que fazer nessa situação? Já nos temos dito e repetido muitíssimas vezes que estáis nessa terra de expiação para concluir as vossas provas e que tudo que vos sucede é consequência das vossas existências anteriores. São os juros da dívida que tendes de pagar. Esse pensamento, porém, provoca em certas pessoas reflexões que devem ser combatidas devido aos funestos efeitos que poderiam determinar. Então vamos lá. Aqui os espíritos
espíritos já estão nos informando que, primeiro, vamos lá na base doutrinária. Por que estamos aqui? Por que sofremos? Por que estamos vivenciando o que a gente está vivenciando hoje? Só ligar a televisão, rádio, ler um jornal, que é só notícias ruins, né? Logicamente que a gente tem absoluta certeza que tem muita gente fazendo bem, tem muitas notícias boas, mas infelizmente notícia boa não vende, né? Então a gente tem que sempre ver notícias ruins. E que, uma vez só ouvindo isso, julgamos que o mundo não tem jeito. Mas aqui existe uma explicação. Nós vivemos num planeta de expiações e provas, e como esse planeta nos dá essa característica, estamos vivenciando certas situações que deixamos de cumprir em vidas passadas. É extremamente correto e importante frisar que não é culpa do planeta Terra de estarmos vivenciando isso. O homem, ele é o causador de toda a calamidade que hoje nós nos encontramos. O planeta apenas está respondendo àquilo que o homem está fazendo, porque através da lei de Deus, o planeta, como qualquer planeta, qualquer astro do universo, ele está regido a uma lei de equilíbrio, de justiça e de amor. Então não é o planeta, eu estou sofrendo porque o planeta está me dando muito calor, muito frio. Não, somos nós. Eu estava até conversando com o seu Paulo do efeito estufa, né? Então somos nós que provocamos o desequilíbrio. E nós temos então que vivenciar isso. Aí continua. Pensam alguns que, estando-se na terra para espiar, cumpre que as provas sigam seu curso. Outros há mesmo que vão até ao ponto de julgar que não só nada devem fazer para as atenuar, mas que ao contrário devem contribuir para que elas sejam mais proveitosas, tornando-as mais vivas. Grande erro. É certo que as vossas provas têm que seguir o curso que lhes traçou Deus. Dar-se-á, porém, conheçais esse curso? Sabeis até onde tem ela de ir? E se o vosso Pai misericordioso não terá dito ao sofrimento de tal ou tal dos vossos irmãos, não irás mais longe. Então é uma reflexão, meus irmãos, que nós temos que fazer. São dois cenários aqui que o texto apresenta. Tem o pensamento que nós devemos deixar o barco correr. Tipo Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar, vida leva eu. E tem uns outros que, além de aceitar as provas, ainda fazem com que essas provas para os irmãos se tornem muito mais vivas, muito mais dolorosas, com o equívoco de que esse irmão vai progredir com mais rapidez. Vamos colocar aqui mais um conceito que muita gente coloca e que a gente precisa organizar as ideias. Primeiro, a doutrina espírita, ela não prega o sofrimento. Muita gente acha que a doutrina espírita prega o sofrimento. Página. Os próprios espíritas, alguns que não compreendem a doutrina com profundidade, acreditam que a doutrina espírita ela prega o sofrimento porque só fala em expiações, em provas, em lei de causa e efeito, e muito pelo contrário. A doutrina espírita ela prega o amor, o consolo, a libertação, e nos mostra o caminho seguro para conquistarmos essa liberdade. Só que nós é que temos a dificuldade de aceitar,
de uma hora para outra. Nós precisamos internalizar, refletir sobre a verdade doutrinária. Isso é um ponto que é extremamente interessante a gente colocar. Outro ponto é exatamente isso que ele está colocando. A dor não nos garante que nós vamos passar por subir um degrau na escala evolutiva. Porque a dor, ela pode vir me visitar, mas o sofrimento é opcional. Eu posso entender essa dor, refletir sobre ela e prosseguir e aceitá-la conscientemente, sabendo que é o verdadeiro papel. Mas eu também posso me revoltar com essa dor. Se eu me revolto, ou me suicido, ou eu vou blasfemar contra Deus, ou eu não vou aceitar minha vida toda o que eu estou vivenciando, ou o que eu vivenciei, viver no passado, por exemplo, revoltado por alguma coisa que ocorreu, eu não vou dar um passo, não vou subir de forma nenhuma o degrau da escada evolutiva, porque eu estacionei, eu não aceitei esse presente de Deus, essa prova, que muitas das vezes não estava nem no nosso planejamento, e a gente então adquiriu mais dívidas para na próxima a gente ter que ir de encontro à lei, a favor da lei de Deus. Então a dor, ela não nos garante uma evolução. Então, visto que está aí, é um grande erro. Porque será que eu estou preparado para sentir essa dor? Mais do que eu estou sentindo? Porque como os irmãos falaram ali, né? Nós estamos pagando apenas os juros da nossa dívida. Nós não estamos pagando a nossa dívida ainda. Nós estamos pagando os juros dessa dívida. Então, se eu colocar essa prova mais viva, será que eu vou suportar isso? Será que eu que estou sofrendo, eu vou ter capacidade de sofrer? Então vamos deixar de tentar sermos deuses, detentor do conhecimento absoluto do universo, e vamos nos recatar as nossas insignificâncias perante o Pai e sermos humildes e de colocar de frente a verdade, de frente à lei. Porque nós não vamos resolver o problema de ninguém, porque é o nosso julgamento, é o nosso olhar pequeno perante um problema que só Deus sabe. Sabeis a providência não vos escolheu, não como instrumento de suplício para agravar os sofrimentos do culpado, mas como bálsamo da consolação para fazer cicatrizar as chagas que a sua justiça abrira. Não digais, pois, como virgens, atingido um dos vossos irmãos, é a justiça de Deus, e importa que siga o seu curso. Dizei antes, vejamos que meios o Pai misericordioso me pôs ao alcance para suavizar o sofrimento do meu irmão. Vejamos se as minhas consolações morais, o meu amparo material, os meus conceitos, poderão ajudá-lo a vencer essa prova com mais energia, paciência e resignação. É esse o nosso verdadeiro papel. Não é de abrandar simplesmente pela nossa justiça, pela nossa pequenez de raciocínio e de visão. Deus nos colocou para sermos instrumentos de apaziguação, de consolo a essa pessoa que sofre, para que ele possa prosseguir com tranquilidade, ou pelo menos com consciência, o que ele tem que vivenciar. Fala, Lê. Tem uma pergunta aqui no Instagram. Ótimo. Aliás, tem duas. Primeiro, a Letícia perguntou
Como é que faz para melhorar o desequilíbrio que nós mesmos causamos? Como é que faz para nós melhorarmos o desequilíbrio? Observando a lei de Deus e cumprindo essa lei, ou pelo menos tentar cumprir, porque se reconhece o verdadeiro cristão, aquele que trabalha arduamente para vencer suas más tendências. Então, por exemplo, um exemplo muito simples: se hoje eu jogo um lixo num rio e eu tenho consciência de que eu posso provocar morte e desequilíbrio do ecossistema, por que eu vou continuar jogando lixo no rio? Então é através da observância, da reflexão das leis para a nossa vida, é que pouco a pouco nós vamos buscando e vamos conseguindo equilibrar a natureza e a nossa vida. Ela fez uma outra pergunta que eu acho que ela quer dizer que a sensação que parece que está tudo, como você disse, né? Parece que está tudo ruim. Isso seria porque o povo está estacionado? E para quem está estacionado, como é que faz para... E como a gente pode perceber que estamos estacionados ou não? A gente não consegue perceber, porque isso só Deus, né? De observar o que nós fomos e o que somos agora, né? Então isso é difícil a gente responder uma pergunta dessa, só mesmo Deus, né? Possivelmente Jesus, para a gente poder avaliar. Mas a gente tem que entender uma coisa muito importante. O Haroldo Dutra, numa das palestras, ele falou do livro Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. E todos nós temos a ideia de que o Brasil vai se transformar numa pátria em que todo mundo, o povo brasileiro é tudo caridoso, tudo bonzinho, recebendo todos os irmãos de outros países. Ele mostrou uma visão totalmente diferenciada a esse respeito. O coração do mundo, o pátria do Evangelho, ele até brinca, o umbral está vazio. Ele até brincou, o umbral ele está praticamente vazio. Por quê? Porque esses espíritos vieram todos para o Brasil. Nós estamos vivendo caos, essa violência, esse desequilíbrio social, essa ganância. Aí você entra no feminicídio, você entra no homicídio, você entra no preconceito de religiões. Tudo isso para quê? Para que esses espíritos, em contato com outros espíritos que vieram aqui para promover a evolução, possam ter a oportunidade de evoluir. Por isso que o Brasil é coração do mundo, pátria do Evangelho, porque é através da luta, é através da lapidação dos irmãos, é que a gente vai atingir quanto antes a felicidade. Mas por que hoje nós não estamos encontrando em nós mesmos essa tranquilidade? Porque a gente precisa, mesmo conhecedores da doutrina, precisamos melhorar. Precisamos observar a doutrina. O seu Paulo está até conversando sobre isso. Como é difícil, mesmo com conhecimento, a gente dar um passo de qualidade na nossa evolução. Porque precisamos colocar no nosso coração e na nossa mente a vontade de querer modificar. Não adianta eu saber matemática. Eu tenho que mostrar para alguém no meu trabalho, ou para os meus alunos, que eu sei matemática. Se eu guardar matemática para mim, eu não vou desenvolver ninguém. Então, se eu não tiver uma proposta dentro do conhecimento do Evangelho, de eu partir para uma evolução, porque eu quero, eu tenho vontade, eu só não conheço, mas eu tenho movimento de ir até o próximo,
que estacionados, que é bem difícil a gente estar estacionado. Eu tenho o mesmo pensamento que você. Porque a gente está muito na teoria do item 100 do Livro dos Espíritos, da escala evolutiva. Terceiro, segundo e primeira classe dos espíritos. Só que entre a terceira classe e a segunda, existem várias classes intermediárias aqui. Então, o que acontece? Como você mesmo falou, eu quero evoluir de 0 a 100. Se eu evoluir de 0 a meio, para quem está olhando de forma macro, eu estacionei. Mas se você olhar dentro do íntimo da pessoa, ela melhorou em algum aspecto. Ela já olha, ela não gostava de olhar para a natureza, de repente agora ela começa a olhar um pouco. Isso é uma evolução. E até mesmo porque, para você consolidar uma ideia, internalizar uma ideia dentro de você, não tem que ser de uma hora para outra, você tem que construir, porque senão nós vamos ficar com uma ideia muito romântica da coisa, tipo amor à primeira vista, né? Ah, eu te amo, né? Ah, que nem aquilo que a gente fala, da doutrina fala, a evolução não dá salto. A evolução não dá saltos, né? A gente costuma falar, até o nosso irmão Mauro, ele coloca, né? Dá o exemplo da mãe que está esperando um filho. A mãe fala, eu amo meu filho. Ama? A gente não sabe qual é o espírito que está vindo, se é um espírito inimigo, se é um espírito que nós temos uma dívida com ele, e que quando a gente olhar nos olhinhos dele, a gente vai sentir alguma emoção ou uma repulsão. Então, a gente cria uma expectativa, um sentimento materno, que, poxa, eu vou ganhar, vou ser mãe. Legal. Agora, o amor é um sentimento que se constrói. Não é um sentimento que você olha, o amor nasceu. Né? Que a sociedade impõe com a mãe que quer amar o filho. Mas sem construir não tem como. Sem construção. E aí entra toda a ideia é que ame realmente, né? E entra mas tem que nessa ideia não dar término às provas, porque exatamente você está lá no hospital com todos os problemas, você está evoluindo, mesmo estando no hospital onde você está, no leito, na cama, você está evoluindo, não está deixando de evoluir. Você tá, às vezes está deixando de fazer coisas que você, se tivesse legal, tivesse bom, estaria fazendo coisas erradas. Então, Quantas pessoas voltam? Às vezes foi até uma meritória de estar ali para não Por isso que agravar. é importante aquele tempo que a pessoa está ali, que aí você vai explicando. Olha, quantas pessoas, depois de anos, voltam no coma? Exatamente, isso aí. Ela precisou aquele tempo de reflexão. Eu acho que a evolução E provavelmente evoluiu, teve uma meritória, então ó, volta lá, tá tendo uma segunda chance. Exatamente, né? Quem vai saber? Como é, diz? só Deus. Só Deus. Como ele falou, Deus sabe de todas as coisas. Aqui, vejamos mesmo se Deus não me pôs nas mãos os meios de fazer que cesse esse sofrimento. Se não me deu a mim, também com prova, com expiação, talvez, deter o mal e substituí-lo pela paz. Temos que estar sempre juntos. Fazer a caridade não é simplesmente dar alguma coisa material. Pode até naquele momento ser importante. Vou dar alguma coisa material porque eu vou amenizar o sofrimento daquele irmão, eu vou dar uma esperança e vai olhar a vida com muito mais tranquilidade, com muito mais esperança. Ótimo, maravilha. Agora, tem muito irmão que precisa que a gente não fale nada, não faça nada, simplesmente escute. Porque na sua residência, no seu trabalho, na sua vida de relação, ele não tem essa oportunidade de alguém escutá-lo. Ele precisa que alguém o escute.
uma prece por alguém ou pelo nosso inimigo é uma caridade, é um trabalho, né, de desenvoltura emocional. Então, o que ele quer dizer aqui no caso, né, por termo as provas do próximo, aí não é nem sempre a eutanásia. Por exemplo, a questão do aborto. Hoje o pessoal pensa assim, mas se for risco para a mãe, o aborto é aceitável. Eu vou muito mais profundo. Se a gente está falando do tempo, se a gente está falando que nós não somos deuses, a gente não pode saber o que vai acontecer com aquela pessoa, porque ela pode voltar. A mesma coisa é com uma gravidez de risco. Será que aquela mãe, mesmo tendo risco, ela vai padecer? É um julgamento nosso, humano. Nós não somos deuses. Olha, eu vou contar uma história para vocês que representa exatamente essa questão da gravidez de risco. Eu tenho um amigo de faculdade, que na época da faculdade ele casou com uma moça, e essa moça tinha um risco elevadíssimo de ataque de câncer. Mas elevadíssimo, ela tinha pressão alta, assim, se você chegasse para ela e falasse assim, você está bonita hoje, a pressão dela é a 20. Então o médico falou, você não pode ficar grávida. Não sei se foi um descuido ou obra da providência divina, ela engravidou. Isso em 1900, eu me formei em 90, isso em 1987, 88, por aí, durante a faculdade. Naquela época, nós não temos a tecnologia que nós temos hoje. Ela teve uma pressão altíssima que ela teve que ir para a mesa de cirurgia com 5 meses de gestação. Está aí a filha deles, bonitona, formada, nasceu de 5 meses. Teve um outro filho, não satisfeito, mesma coisa, alto risco, pressão dela foi a 20, 22, lá em cima. 5 meses, incubadora, está aí também. Então, já pensou? Vou ter que tirar porque a mãe pode morrer. A mãe ficou, continua tendo seus problemas de saúde, mas cuidou dos seus filhos, está aí viva, tranquila, com o marido, com todo mundo. Então, isso prova que nós não podemos julgar o que vai acontecer. É risco para a mãe, eu vou abortar. Calma, peraí. A medicina não é dele, ela pode estar evoluída, pode estar, mas a decisão está nas mãos de quem? De Deus, do planejamento que existe. Então, na minha visão, mesmo tendo risco a mãe, temos que esgotar as possibilidades de várias situações para realmente tomar uma decisão final. Mas que isso está inclusive em lei, né? Nasce morto, né? Estupro. O que o feto tem a ver, a criança tem a ver com a mãe que foi estuprada? Temos que punir o estuprador, não a criança. A criança veio, sabe lá Deus se essa criança vai ser um amigo da família, vai ajudar essa mãe no futuro, vai ser um companheiro dessa mãe. Então a gente está punindo a criança por um erro que não é culpa dela, foi culpa de um outro irmão. Então a doutrina nos dá esse elemento
de raciocinar exatamente nesses pontos. Então, isso também faz parte de pôr as provas do próximo. Porque às vezes a mulher se sente agredida. Eu não quero criar uma criança que foi fruto de um estupro, foi fruto de uma violência. Calma, a criança é um espírito. O homem que praticou o crime é um outro espírito. Então temos que ter muito cuidado para avaliar todas essas variáveis. Aí pergunta assim, a eutanásia é um meio para a evolução do espírito? Exatamente. Vamos dizer assim, não é uma coisa ruim somente para a evolução do espírito. Nós podemos ter a melhor das intenções. Quem não conhece a doutrina espírita está vendo ali, só existe uma vida. A pessoa está sofrendo, é a mesma teoria do suicídio, do aborto, da eutanásia. Eu sei que a vida termina, só tem uma vida. Eu vou deixar meu pai e minha mãe sofrer, se eu acredito que só tem uma vida? Agora, eu como espírita, eu entendendo, ou pelo menos não como espírita, mas eu estudo a doutrina, posso até ser católico, mas eu tenho um entendimento doutrinário, que a vida continua, que eu tenho minhas encarnações, que eu tenho que evoluir. Eu tenho que ter a consciência de que aquela pessoa que está ali, por mais que ela esteja sofrendo, eu tenho que ficar ao lado dela para beneficiá-la e dar forças para que ela possa suportar aquele momento. Porque é um momento, não é para a eternidade, é um momento. Então, a eutanásia não vai fazer bem ao espírito. A gente está pensando na matéria, no sofrimento do corpo físico, da dor, não da oportunidade que o espírito está tendo de rever seus conceitos perante a vida. Então, a gente permitindo a eutanásia, nós estamos olhando não para o espírito, mas sim para o corpo físico. Aí continuando, ajudai-vos, pois sempre, mutuamente, nas vossas respectivas provações, e nunca vos considereis instrumentos de tortura. Contra essa ideia deve reportar-se todo homem de coração, principalmente todo espírita, porquanto este, melhor do que qualquer outro, deve compreender a extensão infinita da bondade de Deus. Deve o espírita estar compenetrado de que a sua vida toda tem que ser um ato de amor e de devotamento, que faça ele o que fizer para se opor às decisões do Senhor. Estas se cumprirão. Então, está aqui o que eu falei. Nós, como espíritas, nós temos que compreender o que está sendo passado. Nós temos que compreender que aquele é um momento que eu estava falando há pouco, né? Quantas pessoas que passaram mais de 10 anos em coma e de repente elas se ressurgiram. Ela precisou daquele período por algum motivo, mas ela retornou por de repente ter mais consciência, com muita mais força para poder viver e aproveitar a vida da melhor forma possível. Então é importante que a gente faça essa reflexão, porque até não é nem na questão de exterminação da vida humana, até mesmo exterminar certas situações da nossa vida que não envolvem a nossa vida, mas a solução do problema. Por exemplo, eu amo meu marido,
esposa de um homem que era extremamente hostil, extremamente difícil de conviver. E ela chegou lá na espiritualidade e falou com o mentor: eu deveria ter sido recebida aqui com alegria, e pelo que eu vejo, ninguém, nem uma palmas batendo para mim, porque eu suportei a vida toda aquele homem. Aí o mentor olhou para ela e falou assim: não, de certa forma você tem seus méritos, realmente, você segurou firme, só que agora você vai ter que retornar com ele de novo, porque hoje você suportou, agora você vai reencarnar para desenvolver o sentimento de amor. Então, é diferente. A vida material, ela suportou, chegou lá crente, agora eu sou, né, a cereja do bolo, e não era. Ela tem que voltar para aprender a amar, como Jesus falou, né? Perdoar 70 vezes, 7 vezes, ou seja, quantas vezes for necessário para a gente desenvolver o sentimento de perdão, e que não é o amor ainda, é o sentimento de perdão. Porque quem ama não perdoa. Como é que é isso? Quem ama não perdoa. Jesus perdoa alguém? Não. Para perdoar, primeiro você tem que se ofender. Se você não se ofende, você não tem que perdoar. O perdão é um movimento que a gente faz para trabalhar a nossa humildade. A partir do momento que a gente já trabalhou, que nós somos amor em movimento, nós não precisamos mais perdoar, porque a gente não vai se sentir mais ofendido. Nós somos apenas amor. Não sei se deixei claro essa questão. Então, o que ele está dizendo aqui é o seguinte: independente da situação que a gente encontrar, entendeu? Nós precisamos ter isso em mente, o perdão, o trabalho que nós temos que fazer para que o outro tenha o conforto que é espiritual, o sentimento de, poxa, tem alguém olhando por mim. Isso é muito importante. Pode, portanto, sem receio, empregar todos os esforços por atenuar o amargor da expiação, certo, porém, que só a Deus cabe detê-la ou prolongá-la conforme julgar conveniente. Está aqui a resposta. Só Deus. Ninguém pode julgar que devemos fazer ou não. Não haveria imenso orgulho da parte do homem em se considerar no direito de, por assim dizer, revirar a arma dentro da ferida, de aumentar a dose do veneno nas vísceras daquele que está sofrendo, sob o pretexto de que tal é a sua expiação? Considerai-o sempre um instrumento para fazê-la cessar. Resumindo, todos estáis na terra para expiar, mas todos, sem exceção, deveis esforçar-vos para abrandar a expiação de vossos semelhantes, de acordo com a lei de amor e caridade. Bernardino, Espírito Protetor, Cordel, 1963. Então, o que esse irmão quis dizer para a gente, se a gente quer abrandar a dor, não vamos fazer eutanásia, não. Não vamos fazer aborto, não. Isso cabe a Deus resolver. Você querer cessar, né? Não é cessar o sofrimento nem ampliar o sofrimento. Nós não temos esse direito. O nosso direito, o nosso dever é, enquanto o irmão ou a irmã estiver expiando, nós estejamos perto, unidos, segurando a mão desse irmão, trabalhando para amenizar a dor e promover a ele um sentimento de amor e de paz. Tem sim, às vezes as pessoas querem
situação, e aí com a evolução você vai aprendendo o quê? Que é importante fazer a caridade, que é importante você amar o próximo, que é importante você ser benevolente, você ser inteligente, ser paciente. Você vai fazer isso para com quem? Para com o próximo. E aí você vai estar ajudando dessa maneira o próximo, na hora que ele está doente, na hora que ele está bem, na hora que ele está infeliz, na hora que ele está chateado, está triste, está de várias maneiras. Mas começa sempre em mim, não começa no outro. E uma coisa muito interessante, ao invés de a gente querer tirar a vida da pessoa, julgando, amenizar o sofrimento dela, vamos pegar um evangelho e vamos ler uma página para essa pessoa. Isso. Vamos explicar a ela que tudo passa. Exato. Que ela está passando, que ela tem que segurar firme, porque é o bem dela. Fazer uma prece, ler uma página da Fonte Viva, por exemplo. Ler, explicar o momento que a espiritualidade vai ajudar e vai cair na página exata para que aquela pessoa possa receber aqueles ensinamentos e prosseguir de forma segura na sua caminhada evolutiva. Então, muito obrigado, fiquem todos em paz e Feliz Natal, próximo ano novo, e se Deus quiser nós vamos estar juntos aqui no ano que vem. Beijo no coração de todos. Janeiro é logo ali. É que nós conceituamos e praticamos muito pouco ainda. Nosso conceito é muito pequeno daquele. É verdade. Exatamente. É mais amplo e a gente só compreende isso. Wagner, muito obrigada. Eu que agradeço. Isso. Na próxima terça-feira nós vamos ter aqui uma roda de conversa. Nós vamos estar aqui batendo papo, conversando sobre tudo que aconteceu em 2023, confraternizando aqui. Não, Natal, 2023 é na outra semana. Então, na próxima terça-feira, nós vamos estar aqui conversando tudo que aconteceu no ano de 2023, porque daqui a pouco vai ser o ano novo, né? E falando da doutrina, confraternizando. Então, aí depois, o que vai acontecer? Nós vamos voltar em janeiro com a palestra, só que o mês de janeiro e o mês de fevereiro serão temas livres. Então, a gente vai dar uma parada no estudo do Evangelho. Então, hoje foi o último estudo de 2023, seguir a sequência do Evangelho, né? Janeiro nós vamos ter as palestras normais na terça-feira, mas com temas livres. Cada expositor, cada palestrante vai trazer um tema diferenciado. Isso é bacana. Se por acaso vocês tiverem ideia de alguma coisa, manda pra gente. Quem sabe a gente consegue para fevereiro esses temas, né? Janeiro já está fechadinho, mas fevereiro ainda dá tempo. E em março a gente retoma com terminando esse capítulo, a gente retoma no item seguinte, ou se fechou o capítulo no próximo capítulo, no item seguinte a esse daqui, não vamos perder nada, tá? É porque esse mês de janeiro é um mês que muita gente está viajando, então para não perder o estudo, a gente vai dar uma paradinha, uma pausa, né? No Evangelho. Só do estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas a gente vai estar aqui firme e forte toda terça-feira, ó, só divulgando a doutrina espírita, tá bom? E aí, para a gente só relembrar, toda terça-feira, 2h30 da tarde, nós temos a palestra da tarde, que também não vai parar, vai continuar direitinho. Temos a palestra da terça-feira à noite e o estudo da quinta-feira à noite também, que não vai parar, vai continuar o estudo. Então vai estar normalmente, tá bom? A nossa irradiação, toda terça-feira às 7 horas da noite. Então quem quiser deixar o nome, pode deixar aqui também no direct.
pode botar uma mensagem, pode vir aqui na terça-feira, onde nós fazemos, toda terça-feira tem direto fraterno, tem o passe, tem a água frutificada, vai continuar tudo igual, tá? Campanha, nossa campanha, o quilo, permanente, de janeiro a janeiro, gente, né? Tem até agora na Globoplay, né? Um documentário do Betinho, quem tem fome tem pressa. Nós temos que todos os meses fazer nossas doações das cestas para as famílias assistidas, não só aqui no Grupo de Nosso Lar, mas como no SEAC, no Jefa, no Lar de José. Todas essas casas precisam de doação da gente, que a gente possa continuar esse trabalho de ajuda às pessoas assistidas, né? Isso é muito importante também, porque, como diz, o Espiritismo fora da caridade não há salvação. Essa também é uma forma de caridade. Tem muitas mais, mas essa também é uma. E é isso, gente. Ó, vamos agora fazer a nossa prece. Tem uma pergunta aqui, anônima. Cida, como faz para ser gata? Ah, mas aí não faz, né? Não para ficar muito gata. Tem que perguntar para o papai e mamãe. É só uma brincadeira. Então, vamos agora fazer a nossa prece. E depois da prece tem um momento do passe, que é claro, não é obrigatório, é para quem deseja, para quem sente a necessidade de receber, como também a água frutificada que o nosso irmão colocou ali na recepção, tá bom? Nós vamos agradecer sempre, gente. Sempre. Eu acho que o quanto que a gente agradece, para mim, nunca é o suficiente pelo que Deus faz por nós. Toda a misericórdia, toda essa bondade, esse Pai maravilhoso que Ele é para conosco, por todas as nossas imperfeições, todos os nossos momentos que a gente perde a cabeça, que a gente faz coisas que estão totalmente fora do caminho dos ensinamentos dele, fora dos ensinamentos do nosso Mestre Jesus. E mesmo assim, estando nós no desvio, Ele está conosco, Ele está para nos amparar, Ele manda um anjo da guarda para nos intuir, Ele manda amigos encarnados para nos ajudar, familiares. Ele está sempre ao nosso lado. Muitas das vezes nós é que nos distanciamos do nosso Pai, mas que possamos, neste momento de dezembro, que a gente sempre relembra mais do nosso Mestre Jesus, que a gente traz mais vivo em todos os momentos os ensinamentos do nosso Mestre Jesus, as mensagens de nascimento de Jesus, as parábolas de Jesus, que veio aqui para nos ajudar em todos os sentidos, para nos ensinar o que é o amor. Que nós possamos, neste Natal, possamos lembrar de todos os nossos irmãos. Irmãos esses que muitas das vezes não vão ter ao seu lado uma família reunida, não vão ter uma ceia, não vão ter o que comer, o que vestir, o que calçar, não vão ter um lar. Que possamos tirar um tempo desta noite para que possamos fazer uma prece, para que nós possamos, até mesmo se tivermos condições, levarmos alguma coisa para esses irmãos. Se nós tivermos condições, uma palavra, um pouco da ceia que nós temos em casa, às vezes uma roupa que nós temos em casa, um sapato, que nós possamos, neste momento, aprender o máximo possível aquilo que Jesus veio até a terra para nos ensinar: a amar. Que nós possamos amar.
obrigada, Pai. Que assim seja. Graças a